Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Se a Constituição de 1988, que está comemorando 30 anos de promulgação, tivesse um rosto, este rosto seria, sem dúvida, o do deputado Ulisses Guimarães, o grande timoneiro daquele barco da reconstrução democrática. O doutor Ulisses era discreto, recatado, mas na intimidade era muito bem-humorado, porque a gente até sabe disso. Os amigos próximos se lembram muito bem disso. Esses conviveram diretamente com ele durante aqueles tempos em que os dias, as noites e as madrugadas se confundiam num trabalho incessante, muito cansativo. Um dos interlocutores e amigos mais próximos do Dr. Ulisses foi o deputado Heráclito Fortes. O deputado é o convidado desta edição especial do Palavra Aberta, que comemora os 30 anos da Constituição Cidadã, como a Carta de 88 foi batizada, aliás, pelo próprio Dr. Ulisses. Agora, como era por dentro aquela mecânica ali da construção da nova Constituição, o senhor que conviveu tão diretamente com o deputado Ulisses? Olha, doutor Ulisses participou ativamente das diretas já, depois participou da eleição do Tancredo, percorrendo do Brasil inteiro, mas ele, desde aquela época, tinha uma fixação que era constituinte. Eu me lembro, certa vez, em Belém do Pará, no Cid de Nazaré, ele foi sondado por uma figura que depois se tornou importante da política brasileira, que fez uma sondagem sobre ele aceitar ser ministro das Relações Exteriores. Para qualquer um seria um sonho. Aí ele disse, de maneira nenhuma. O ministério passa. Eu quero ser presidente da Constituinte porque fica meu nome gravado para a história, para a vida inteira. Como ficou? Como ficou. E aí ele passou já a fazer uma formulação nas conversas, porque ele tinha uma dúvida. Interessante lembrar isso. Ele achava que o Tancredo usava a palavra constituinte mais para espantar qualquer risco de volta do regime militar do que, na realidade, para lidar com a Constituinte. Ele achava isso. Que, aliás, muita gente diz que a Constituição que saiu terminou sendo excessivamente liberal até, por conta desse receio. Né? Pois é, exatamente. Morre o Tancredo, o Sarney teve que cumprir. Foi muito correto. Cumpriu. E foi um alívio para ele, porque ele desviou o foco de críticas do Palácio e ele se transformou, esse foco de críticas veio aqui para dentro do Congresso. E aí, Paulo, foi um... E tirou, inclusive, o foco da questão econômica, que era aquela inflação brutal naquela época. E aí, Paulo, é um negócio fantástico. A gente trocava o dia pela noite. Umas 3 ou 4 vezes, nós saímos daqui às 3 horas da manhã, fomos jantar no Piantella e saímos do Piantella direto para cá. Ah, só saía para jantar e voltava? Sim, a sessão terminava às 3, 4 horas da manhã. Eu vou lembrar você um episódio. No meio da Constituinte, no começo da Constituinte, houve um episódio que se transformou em folclore nacional. A figura dos pianistas. Eram parlamentares que votavam pelos colegas que estavam ausentes. Quando era uma ausência momentânea, o cidadão estava no gabinete, tudo, mas de repente começaram a votar pelos que estavam fora, nos estados e até no exterior. E aí a imprensa pegou e ficou a famosa história dos pianistas. Tiveram que suspender a votação eletrônica, que era o sistema original, produzido na Alemanha. Na Alemanha, né? E aí pegou-se e a votação passou a ser nominal. Se você chegar nas bancadas, você vai ver um orifício redondo que tem na parte de baixo da mesa. Na mesa Eles exatamente achavam que você tossia. Mas burlaram a chave, enganaram a chave e pronto. E aí, a partir daí, era o Fernando Lira, o primeiro secretário, fazia a leitura, e o doutor Ulisses ficava insistindo para que
voltasse para o plenário e deixasse os gabinetes. Era famosa aquela frase dele, vamos votar, vamos votar, batia na mesa. Tem umas coisas engraçadas que 30 anos depois a gente pode contar. Tinha uma secretária muito bonita de um deputado, que o gabinete era no quarto andar. E ele sabia que tinha um foco de parlamentares por ali, de olho na moça bonita. Ele dizia, vamos votar. Companheiro do quarto andar, vamos para o plenário. Então ele falava isso. Ele tinha esse humor terrível, era uma figura de humor fino. Né? Mas fulano não dava o nome. Então tem essas coisas. E ele conseguia colocar. Eu era candidato a prefeito na época, Paulo, e algumas vezes eu saí daqui às 11 horas da noite, eu saí daqui às 7 horas da noite, para fazer um comício em Teresina e voltava às 11. Nossa, que maratona. A sorte é que os 3 candidatos lá eram constituintes. Também estavam na mesma barca. E a Miriam Portela. Então, as campanhas ficavam paralisadas. Mas, olha, você imagina... E aí é que vem a nostalgia. Muita gente, inclusive, chegou até, eu me lembro, até a adoecer. Ele próprio. Ele próprio, doutor Ulisses, né? Porque a história do lítio, né? Estafa, e depois fez uma operação em São Paulo de apendicite ou vesícula, não me lembro. Foi levado lá. Foi longa a Constituinte. E quando ele saía, ela parava praticamente. Como você diz, era a cara dele, a Constituição era ele. Ele tinha autoridade para tocar aquilo e uma habilidade que ninguém tinha. Agora, a tristeza que dá é que eu vejo, por exemplo, tem apenas 17 com cadeiras na casa daquela época. Mas, naquele período, se você precisasse de 30, 40 parlamentares para fazer palestra, comício, o que seja, em qualquer ponto do Brasil, no mesmo horário, você tinha. Foi assim nas diretas, foi assim na campanha do Tancredo. Hoje esse quadro está muito empobrecido. Você veja, por exemplo, o Passarinho, de origem militar, mas era um homem profundo conhecedor era uma direita mais lei, esclarecida. Isso foi fundamental. Ele foi fundamental no início, na montagem. E aí o Ulisses tinha uma coisa fantástica, ele não discriminava ideologia. Ele achava que a Constituinte tinha que ter todos os sabores do pensamento brasileiro, todos os gostos, todas as ideias. Daí promoveu a audiência pública, daí ele promoveu a participação popular. O resultado ficou conhecida como Constituição Cidadã. Não foi a melhor? Não. Aliás, como é que você avalia hoje a aplicação dessa Constituição, 30 anos de vigência dela? Ela cumpriu seu papel? Cumpriu. Agora tem um detalhe. No primeiro momento, havia um cuidado muito grande para que não recrudescesse o movimento nas casernas. Então, tudo foi tratado com muito cuidado, com muita... e aí eu quero abrir um parênteses. O Centrão daquela época, que era outro Centrão, prestou um papel importantíssimo. Tinha figuras como Roberto Cardoso Alves, o Luiz Eduardo Magalhães, Ricardo Fiuza, Pernambuco, Roberto Campos e por aí afora. Eles faziam um contraponto. E a ideia deles era mais certa do que a da maioria, porque era uma ideia de abertura. E a grande maioria era nacionalista, porque era reflexo da vingança, digamos assim, entre aspas, dos que penaram no período da Revolução. Mas o Ulisses percebeu, era um homem muito atento. Quando ele viu a crise nos países socialistas começar, a crise econômica em Cuba, o início da perestroika, a queda do Muro de Berlim, que foi um pouco depois, mas que já começava a dar sinais, ele fez uma coisa genial. Marcou para 5 anos depois uma revisão, que veio cair nas mãos do Itamar. Infelizmente, por questões políticas, essas correções não foram feitas. Mas a maior prova que ela deu certo é que 30 anos depois ela está em pé. Foi o período democrático maior que nós tivemos em toda a história do Brasil. E isso de tempo corrido de tempo corrido. Não teve nenhuma... De tempo corrido, sem nenhum... Você tem crise política, crise institucional, jamais. Depois nós tivemos as correções. Basta ver que tivemos 2 impeachments nesse período e o país segurou bem. É o institucionalmente seguramos bem. aperfeiçoamento. Isso aí
Isso aí é que é fundamental que a gente veja que as coisas aconteceram, e o Fernando Henrique deu uma colaboração que foi o primeiro ato de coragem para testar o resultado. Criou o Ministério da Defesa. Que naquela época, você se lembra, então existe um episódio interessantíssimo. O Juscelino Kubitschek comprou o navio, o porta-aviões Minas Gerais. Esse porta-aviões ficou mais de ano parado, numa briga silenciosa, mas muito acirrada, Marinha e Exército Aeronáutico, para saber quem comandava. Quem era que comandava. De quem era o comando. Quem era o Minas. Aí o brasileiro sempre dá uma saída, fizeram uma administração tripartite. Com a criação do Ministério da Defesa, a coisa então tomou outro rumo. Foram aperfeiçoamentos ao longo desses 30 anos que aconteceram. Agora, nós temos a dificuldade. O Ulisses dizia uma coisa fantástica. Ele lhe perguntava, você está achando que esse mandato, essa legislatura é pior do que a passada? Espere a próxima. A próxima, deputado Heráclito. Não é verdade? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A sua oportunidade. E, aliás, parabéns por esses 30 anos. Parabéns para nós todos, para o país, para tudo. E tô novo, né? A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.